Plate. Vamos falar de Libertadores, então? Vamos falar de bola rolando, né? Porque a galera gosta. E ontem chegou o fim da quinta rodada, hein? A fase de grupos vai se afunilando, vai terminando e já temos aí alguns prognósticos, uns cenários para as oitavas de final, já dá para a gente dizer assim. Um Palmeiras que fecha a primeira fase com 100% de aproveitamento, com a melhor campanha geral. Um Flamengo que passa um aperto, mas agora ganha uma tranquilizada. Botafogo também na mesma toada. E já estão aí classificados para as oitavas de final. O River Plate, o São Paulo, o Libertad, o Racing, o Atlético Nacional, o Palmeiras, o Vélez Sarsfield e o Peñarol. Ou seja, por enquanto, 2 brasileiros e um brasileiro já vai cair fora. Inter ou Bahia. Ô, PVC, o que dá para imaginar imaginar não, né? O que dá para tirar de conclusões dessa fase de grupo, ainda que reste uma rodada ainda? Mas temos um favorito, temos times que estão ressurgindo, como o Flamengo e Botafogo. Tem uma coisa que a gente tem uma tendência a comparar Libertadores com Libertadores. Como se, a Libertadores é, de fato, um torneio peculiar, exclusivo, tem características únicas, é verdade. Mas você olhar por a primeira fase e achar que vai acontecer a mesma coisa na reta de chegada e entender que aqui é diferente de outros lugares, com toda a diferença que existe, pensa na Champions. O Paris Saint-Germain passou em 22º lugar. Estava na repescagem. Ele foi para a repescagem e está na final da Champions, favorito contra a Inter de Milão. E a Inter não foi o melhor time, né? O Liverpool era o melhor time, o segundo era o Barcelona. Onde estão? Então, é a mesma coisa. É parecido. O Paris Saint-Germain saiu da repescagem para ser campeão. O ano passado, o campeão da Libertadores foi um time que saiu da fase preliminar, pela segunda vez na história. Só Estudiantes em 2009 e o Botafogo em 2024. Não, já aconteceu. Você lembra do Boca? O Boca acabou não campeão, mas ele se classificou graças a um gol que o Palmeiras fez no time lá do... Sim, em 2018. Lá no time da Colômbia, lá de Barranquilha. Júnior de Barranquilha. O Palmeiras venceu o Boca lá em Buenos Aires. Teve a chance de eliminar o Boca. E o Boca se classificou e na semifinal eliminou o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras e depois chegou na final com o River. Em Madrid, então, assim, final de Madrid. Você pega essa loucura que é a Libertadores, é aquele time que está lá embaixo, quase está morto, está eliminado, e aí daqui a pouco renasce, ressurge. Por isso que eu falo do Flamengo. E eu também não descarto o Botafogo. Então, assim, vai ser duríssima essa oitava de final. Por quê? Porque vai ter muito time grande tradicional no pote 2. A maior ameaça neste momento é para quem está em primeiro lugar. Acho que os rivais estão torcendo mais para o Flamengo classificar em primeiro do que, de repente, o próprio flamenguista, né? Porque eu quero fugir dele. E não é só o Flamengo. É o Flamengo, é o Botafogo, é o Internacional, é eventualmente o Bahia, é o Independiente Del Valle. Os segundos colocados vão ser ameaça para o primeiro colocado. Não, beleza, você vai pegar... O Abel falou um pouco disso ontem na coletiva. Do tipo, nós vamos ter 80%, ou 60%, ou 70%, ou 90% de chance de classificação pelos prognósticos, isso vai significar nada. Mas se for o Independiente Del Valle, que eu acho que vai classificar, né? Porque ainda pode passar o Universitário, pode passar o Barcelona, mas assim... O Internacional ou o Bahia, ou o Atlético Nacional em segundo, vai ser difícil de qualquer jeito. O Nacional de Montevideo está eliminado. Entre os dois, você acha que o Inter passa? Eu acho que a lógica... O Bahia vai fazer um jogo grande contra o Internacional. O Internacional mostrou claramente que a dificuldade está sendo jogar. O Nacional de Montevideo mostrou. Ele foi forte no contra-ataque. Quando ele teve que construir o jogo, ele sofreu. Então, vai ter muita coisa para acontecer. O sorteio vai determinar muita coisa. Muita coisa. Você pode jogar Palmeiras e Flamengo para o mesmo lado da chave. Ou, eventualmente, se o Flamengo pode ser primeiro ainda, do seu grupo. Mas se o Flamengo for segundo, você pegar Palmeiras e Flamengo nas oitavas, não está descartado. Sim. O São Paulo também, né, corre o risco de pegar uma dessas equipes muito fortes aí. O São Paulo que está muito bem no grupo dele também é o líder. Flamengo aí no grupo C do Central Córdoba, a gente já vai ver as combinações de resultados, pensando na última rodada em que o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira em casa, no Maracanã, ou seja, a tendência é que vença com tranquilidade, enquanto o Central Córdoba enfrenta a LDU.
E o Flamengo conseguiu ultrapassar a LDU e ainda conseguiu um saldo aí importante justamente para passar, mas a LDU ainda tem chances. Então, parece que um cenário muito bom aí para o Flamengo, inclusive para passar em primeiro tem muita chance também. Mas a gente começa falando sobre o Palmeiras. Vamos falar sobre o Palmeiras? Porque ontem uma vitória muito tranquila, hein, Hernanzito? Palmeiras ali, né, 12 minutos já tinha marcado 2 gols e o Abel Ferreira pôde até poupar energia, vamos dizer assim, né? Depois o jogo ficou muito tranquilo, não precisou gastar muita energia para conseguir vencer o Bolívar e garantir essa primeira colocação geral. Teve gente que chegou no Allianz depois dos 2 gols. Não foi o caso do PVC? Não, foi. O PVC chegou 2h30 da tarde. O PVC nem fez o programa, meio-dia ele já estava lá, gente. O PVC almoçou lá no Allianz. Mas teve muito torcedor que chegou depois do segundo gol, por quê? Jogo às 7 da noite, trânsito, aquela coisa toda. E um Palmeiras absolutamente perfeito. Não, perfeito na escolha. Perfeito. O Palmeiras ontem tirou 10 de 10. Ah, mas pegou fraco o Bolívar. Não, estou falando estratégia, estou falando planejamento. O Palmeiras fez o resultado descansando. O Palmeiras ganhou do Bolívar e acelerou o jogo, tal, em 15 minutos já estava 2-0. Foi um Palmeiras assim que estava absolutamente jogando por música. Sabe quando o cara bota um foninho e vai fazer o treino? Foi o Palmeiras ontem, botou um foninho, escolheu a playlist e jogou bola para se classificar em primeiro com a melhor campanha. E olha que mesmo com muitas mudanças, que é o que a gente estava falando, né? O Palmeiras agora não tem um time titular, todo mundo é titular nesse time. Foram 6 mudanças em relação ao clássico contra o São Paulo. E ainda assim o time foi muito superior, mostrando que quem vem do banco resolve da mesma forma ou até mais do que quem estava fora. Ontem estava fora o Paulinho, o Estevão, nem foram para o jogo, o Gomes também, nem foram para a partida e ainda assim o Palmeiras teve tanta superioridade. É esse o Palmeiras que a gente vai ver, né, PVC? O Mundial vai mudar muita coisa. Tá. A Copa do Mundo de Clubes vai mudar muita coisa. O que está claro é o seguinte, o Abel tinha segurança de conseguir a primeira colocação do grupo e a primeira colocação geral ganhando o jogo de ontem. Fez 2-0 em 11 minutos e depois administrou o jogo. Não foi um grande espetáculo, mas foi um jogo correto. Até a torcida foi tão administrativo o jogo de ontem que até a torcida foi administrada. Foram 28 mil pessoas. Era para ter 35 mil. Mas administrou. Porque o Palmeiras, vou voltar para o ponto da tabela do Brasileiro. E não é um problema da tabela. A tabela tem parte de sorte também. Como é que você vai saber quem estava bem ano passado vai estar bem esse ano? O fato é que o Palmeiras é o único clube de todos os 20 que vai pegar todos os 7 da Libertadores nas primeiras 10 rodadas. Claro que isso clareia depois da 10ª rodada, mas você vai pegar. O Palmeiras já jogou contra o Corinthians, que estava na Libertadores. O Palmeiras já jogou contra o Bahia, já jogou contra o Fortaleza, já jogou contra o São Paulo, vai jogar contra o Flamengo, já jogou contra o Botafogo. E já jogou Fortaleza, Bahia, eu falei, Internacional. Já jogou contra o Sérgio. Falta só o Flamengo. Só não ganhou do Botafogo, acho que ganhou todos, né? Ganhou todos os outros. Vai jogar contra o Flamengo na rodada 10. Essa aqui é a 9. Sem ser essa próxima outra. Então, e o Palmeiras, por uma coincidência do destino, os 3 próximos adversários do Palmeiras, olha para a tabela. Os 3 próximos adversários do Palmeiras são Bragantino, 3º colocado, Flamengo, 2º colocado e Cruzeiro, 4º colocado. Então, você vai fazer o quê? Ainda tem no meio ali, PVC, desculpa te cortar, mas tem uma decisão de Copa do Brasil. Com o Ceará em casa, mas ganhou o jogo lá. O incrível é você pensar, o Palmeiras fez o gol faltando 30 segundos para acabar a partida contra o São Paulo. E a partir dali você se coloca de novo na liderança e olha para frente e fala assim, nossa, agora eu vou pegar o 2º, 3º e o 4º. Você não vai pegar o 20º, 19º e 18º. Você vai pegar o 2º, 3º e o 4º. Então eu vou pegar o Bolívar na Libertadores e vou fazer o quê? Jogar 90 minutos intensos, forçando, fazer 19-0 nos caras. Não, cara. Fez 2-0 em 11 minutos, atrasa a marcação e vamos administrar. Foi o que aconteceu. A cena de ontem,
o Terry Crew, que é o ator americano que estava no camarote no Allianz Parque ontem. Que é daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Isso. Ele é o pai do Chris. E aí ele estava no estádio e minha família estava na frente dele no mesmo camarote. Eu não estava. Estava comentando o jogo. E aí ele começou a imitar o que as pessoas estavam fazendo. Aí quando saiu com 11 minutos, 2 gols, as pessoas levantavam e gritavam gol! E ele aprendeu que quando a bola entra na rede, bate na rede, é gol. Ele, gol! Igual. Aí no segundo tempo, a bola subiu na área, o Fábio Gomes cabeceou, a bola foi pro fundo da rede, gol do Bolívar. E ele levantou e falou, gol! Aí ele olhou, não tinha ninguém levantando, ele falou, não! E sentou. É verdade. Que figura. Isso foi relatado. Isso foi relatado. Não! Aí ele arrumou as coisas dele e foi embora. Aí ele entendeu que ele tinha que torcer para um time só, para um lado só. Muito bom. Agora, ainda a gente está falando aqui, né? Foco no Campeonato Brasileiro nesse momento, até por ter esses adversários tão fortes, esses concorrentes diretos, pelo menos até esse momento do campeonato, numa possível briga pelo título. A Libertadores está tudo certo, está de boa na Lagoa Palmeiras. E tem o Mundial com uma estreia daqui a um mês. O Palmeiras começa a se planejar realmente pensando no Mundial, pensar em minutagem, rodar elenco, testar e observar jogador, começa a ter um foco para o Mundial ou não? Não, o que a comissão técnica do Palmeiras pensa, e obviamente está dentro de um planejamento semestral, vamos dizer assim, até o fim do Mundial, é classificar na Libertadores, tá bem no Brasileiro, classificar na Copa do Brasil e ir para o Mundial. Pensar em Mundial, pensar em jogo, esse adversário, Porto, esse aqui, como é que vai marcar o Messi e tal, vai ser a partir do momento que tiver o espaço na programação para treinos do Mundial. 2 de junho. Porque o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, vai dar folga de alguns dias, e aí depois começa a programação de treinamentos na academia de futebol antes da viagem para os Estados Unidos. Então é ali que vai ser o assunto mundial na prancheta, não do PVC, mas do Abel Ferreira, no dia a dia ali para a conversa. Antes disso, é uma mera observação, é uma coisinha, um ajuste ali, outro aqui, mas o foco é como classificou em primeiro lugar, estar na frente no Brasileiro e classificar na Copa do Brasil. Como conciliar tudo isso? PVC, está na hora de pensar no Mundial já? Não, está na hora de tentar manter a liderança no Brasileiro. No meu ponto de vista, que não é igual ao do Abel, o Abel está pensando em classificar na Copa do Brasil também, mas o primeiro ponto primeira coisa, manter a primeira posição do brasileiro, viajar para o Mundial em primeiro lugar. Isso não garante ser campeão brasileiro, nada, né? Vamos lembrar de 2019. Na 9ª rodada, o Palmeiras era líder com 4 pontos de vantagem, enorme. As pessoas parou o campeonato para a Copa América, as pessoas diziam: Palmeiras já é campeão brasileiro. Diziam. 9ª rodada. Quem foi campeão brasileiro de 19? O Flamengo, com a maior vantagem de todas depois do Cruzeiro. Então não tem nada a ver. O Flamengo, não foi só o Flamengo, foi o Flamengo. O Flamengo, Jorge Jesus, que mudou de técnico no meio do caminho e ganhou o Campeonato Brasileiro assim, sobrando. E o Santos foi segundo, inclusive. E o Santos foi segundo, o Palmeiras terminou em terceiro, que já era campeão na 9ª rodada. As pessoas esquecem isso, né? Desaparece do cenário. Por isso que ler jornal velho é uma delícia. E é só abrir o acervo Folha, você vai ler, entender o que acontecia naquele momento. O momento agora é ser primeiro colocado. Viajar para o Mundial em primeiro lugar. Com 2 pontos de vantagem como tem hoje, com 3, com 4, com 5, não importa. Com a maior vantagem possível. Então significa ganhar do Bragantino, que vai ser duríssimo, ganhar do Flamengo, que vai ser dificílimo, e ganhar do Cruzeiro fora de casa, que também vai ser uma pedreira. Fizer 9 pontos em 3 jogos, ele vai viajar na liderança e classificar contra o Ceará. Aí você desacelera, 3 dias, 4 dias de folga e treina. E começa a olhar como é que vai ser o Porto, como é que vai ser o Inter Miami para jogar o Mundial.
Isso não quer dizer que a comissão técnica, integrantes, também não possam observar os outros times. Você separa missões. Luísa, você olha o que está acontecendo com o Reginaldo, que eu olho o que está acontecendo no STF. Não tem que ser o Abel olhando tudo. Claro que não. Ele tem todo um staff, uma comissão justamente para fazer esse trabalho, além do próprio clube, que tem esse departamento, né?